Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Deus eterno que sabemos que estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e Tu se faz presente em nosso meio. Nessa hora, Senhor, com toda a humildade, eu te louvo, eu te agradeço pela noite que Tu me concedeu, que Tu nos concedeu, Senhor. Gratidão, meu Deus, porque Tu tem reparado em tudo em nossas vidas. Tu nos amas, Senhor, com tanto amor divino que já sabe e faz o que a gente necessita e precisa, porque é teu amor sobre nós, porque é a tua honra, porque a tua é a glória, Senhor. Deus, te pedimos sabedoria divina, Pai, em que vamos participar, Senhor amado, desse momento tão sagrado, tão divino que é comentar a tua palavra, ler a tua palavra e guardar em nossos corações. Pedimos essa sabedoria divina para interpretá-la e que teu Espírito mova, Senhor amado, em nossas vidas e que a unção divina celestial nos encha, Pai, e que venhamos ter um dia, Senhor, na tua presença. Estamos te dando o primeiro lugar, Senhor, de nossas vidas nesse momento. Age, Senhor, age em nossas vidas. Age, Senhor, na nossa nação. Age, Senhor, neste universo. Age, Senhor, em cada ser humano. Obrigado pelos grandes livramentos que tu concedeu aos nossos irmãos aí na Flórida, no México. Enfim, Senhor, em cada canto que passou esse furacão, que eu sei, Senhor, que tu cuidou de cada um, Senhor amado. Isso é despertamento, isso é um balanceamento que tu dá na vida de cada um, Pai, para refletirmos que a tua palavra se cumpre e que teu filho amado Jesus Cristo está voltando. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor amado. Muito obrigado porque tu és grande em nossa vida. Gratidão, gratidão. Nesse momento, faço essa humilde oração na tua presença. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Filhos e pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a se fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homem, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu. E para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes,
cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Saudações finais. É Tiquico, eu acho que não sei se está escrito certo, é Tiquico, na minha está escrito Tíquico. Tiquico. Tíquico, Isso tá Tíquico. mesmo. certo? E vocês É. também? É, Então, está Tíquico, tá escrito certo. errado. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé, de parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ok, eu destaquei a parte, o versículo 2 de honrar pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, né? Eu queria contar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo, uma história, um testemunho, o que seja. Eu tive um problema com o meu, eu sempre fui meio rebelde, né, lá atrás. E daí eu tive um problema com o meu pai, que por mais ou menos aí uns 14 anos, uns 13 entre 13 e 15 anos, a gente falava o mínimo, sabe? Trocava algumas mensagens durante o ano, sabe? Aniversário, Natal, esse tipo de coisa. E eu não tinha conhecido Jesus, né, nesse tempo e tal. Até foi quando eu fiz o método, participei do método CIS, onde eu entendi o meu papel de filho, o papel dele de pai, e eu entendi que, né, aquela frase que o Paulo fala muito é que nós somos vítimas de outras vítimas. Ali eu entendi que ele era vítima de outra vítima, e por isso que ele agia da forma que ele agia, sabe? Graças a Deus e com a ajuda do Paulo, eu consegui libertar, entender isso, libertar essa mágoa, libertar esse ódio, esse rancor. Acho que não chegava a ser ódio, né? Mas esse rancor que eu tinha com ele, eu consegui libertar, cara. E, e foi assim um peso que saiu das minhas costas que eu não tenho, sabe como explicar. Foi assim, foi algo muito, muito maravilhoso. E desde então eu venho tentando, né, se aproximar, trocar um pouco mais de mensagem, né, trocando, mandando mensagem dizendo, como que eu digo, dizendo o tanto que eu amo ele, o tanto que eu sinto saudade, esse tipo de coisa. Mas digamos assim, a minha parte, né? Tem a ver comigo. Eu liberei aquilo que me travava, o sentimento que me corroía, né? Porque eu sabia eu entendi, né, que era errado. Sempre soube, na verdade, que era errado, mas fui entender exatamente o papel de cada um lá na palestra que o Paulo Vieira deu. E venho tentando fazer minha parte como filho, né? Mas não é só eu, né? São duas partes, então a outra parte também às vezes não coopera tanto. O que eu não julgo ele, né? Hoje eu não julgo mais. Engraçado que teve um exercício de visualização, né, mental, onde você, né, fecha o olho e você é guiado a criar uma imagem, uma situação e recordar, né, as lembranças do passado. E como eu fiz algumas vezes, a primeira vez foi sobre isso, foi sobre todas as coisas que
eu achava que estava errado, né? E que de fato muitas coisas estavam erradas. Eu consegui analisar e perdoar, liberar o perdão, graças a Deus. E as outras vezes eu vi, na verdade, as outras não, a segunda vez eu eu vi mais, desculpa, eu saí dali, né, resolvido, conversei com a minha mãe contou um pouco da história dele, e depois fizemos exercício na segunda vez, e eu passei a ver com mais misericórdia, a entender, né, como que era, como que foi complicada a vida dele, como foi difícil a vida dele, que ele me deu o melhor que ele podia me dar, né? Mas eu acho que acho que a idade não vem ao caso, a minha idade não vem ao caso, mas sim a minha imaturidade. Então eu percebi o tanto que eu era imaturo para entender que, independente das circunstâncias, eu preciso honrá-los, tanto ele quanto ela. E eu passei a ver com mais amor, mais compaixão, misericórdia, entendendo que ele passou uma vida muito difícil, mas ele nos deu o que ele de melhor podia nos dar. Nunca passamos fome, nunca passamos dificuldades. Uma família humilde, simples, mas sempre vivemos, eu diria, com abundância em casa. E, e é isso. É, essa palavra é forte demais, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre teu pai, tua mãe e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Um dia eu tive assim uma discussão dentro de casa com meu filho, né? Foi ligeiro, porque às vezes a gente precisa baixar a guarda na questão, né? E a gente quer que os filhos nos honrem, mas também a gente aborrece os nossos filhos. Queira ou não queira, a gente acaba aborrecendo os nossos filhos. Quando eu falei isso para o meu filho, que ele se elevou, eu achei que eu, como autoridade, eu sendo mãe, ele deveria falar comigo pianinho, baixinho, né, daquele jeito, né? Aí ele virou para mim e disse assim: "Ô mãe, tu disse para a gente honrar pai e mãe, está escrito na palavra, não tá?" Eu falei: "Lógico que está escrito na palavra, filho." Aí ele chegou e disse assim: "E tu já leu lá que vocês, pais, não devem provocar os seus filhos à ira, mas também criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor." Então, eu fiquei assim, sabe? Ele veio de encontro a mim com uma palavra para fechar minha boca, mas também eu fui com uma palavra diante de Deus, como o Senhor agiria comigo, né? Porque a gente deve honra, os filhos devem honrar os pais e nós devemos honrar os nossos filhos para não trazê-lo à revolta, ao grito, ou querer falar até mais alto que nós. Mas sabemos que é, é a palavra que diz que nós devemos saber também tratar com os nossos filhos, não provocar eles a ira, né? Às vezes, por uma coisa ou por outra, a gente provoca a ira de nossos filhos, queiram ou não, né? É verdade, porque a gente se acha autoridade, a gente se acha, não, nós somos autoridade, né? E isso vem ao respeito de cada filho. Eu sei que aqui não tem. Aliás, inclusive, todos nós somos filhos e pais. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, não tenho mais o meu pai, eu perdi os pais. Eu perdi meu pai logo cedo, eu tinha uns 12 anos mais ou menos na época, hoje já tenho 64. Então eu não soube muito o que é. Eu era muito paparicada dentro de casa, que eu fui criada no meio de 7 irmãos homens. E no todos foram 14, mas veio morrendo, aí ficou 7 irmãos homens, e eu fui criada no meio desse 7 irmãos homens. E eu não sei o que eu provoquei a meu pai, alguma coisa, se eu desonrei meu pai, eu não sei, né? Mas a minha mãe, ainda convivi com ela, tem apenas 5 anos que a minha mãe partiu, mas no pouco que eu vivi com a minha mãe, eu soube honrá-la, eu soube respeitá-la. E uma vez também ela me provocou ira, né? Eu fui de encontro à palavra errada de desonrá-la, né?
Então, às vezes, os pais provocam a ira aos filhos. E a gente tem que ter a vigilância para que ele possa também cumprir a palavra, honrando-nos, pai e mãe, né? É isso que eu queria falar. E eu já estou liberta já pelo que meu filho me magoou, me machucou. Já estou liberta, já perdoei. Eu olho para o meu filho. Quando meu filho chega aqui, a primeira coisa que eu faço, eu abraço ele e começo a abençoar, começo a repreender o mal. Ele fica assim me olhando, e eu sinto que o mover de Deus está no meu filho, que eu sinto que meu filho ainda tem alguma revoltazinha concernente pai e mãe, porque ele viveu num mundo turbado no meio da nossa família, né? Porque meu ex era muito violento, e eu acabava sendo violenta também, e aí a gente descarregava em cima dos filhos. Então, os nossos erros, nós não temos que. A nossa desavença, marido e mulher, hoje eu não tenho mais marido, mas hoje eu entendo. E se eu tivesse de voltar a fita de quando eu tinha meus filhos pequenos, eu ia agir de outro jeito, né? Mas eu abençoo o que eu não pude fazer por eles, hoje eu abençoo eles. E aí o que a gente tem que fazer é abençoar para que o inimigo caia por terra e o nome de Jesus seja glorificado através de nossas vidas e nossos filhos. Deus abençoe. Amém, dona Marinete. Eu acho que talvez não tenha um aqui que não tenha tido problema com pai e mãe, né? E todos nós precisamos ali exercer o perdão diariamente. Eu acho que isso que é uma das principais mensagens que o Evangelho vem trazer para nós, né? O amor incondicional, através do exemplo de Cristo, e o perdão, porque a gente não consegue perdoar sem amor, né? A gente precisa olhar com amor para poder perdoar. Na verdade, se a gente olhar com amor, fica mais fácil de perdoar. E eu estou compartilhando isso com vocês aqui porque, na verdade, eu nem sei se eu deveria, eu de fato não estou certo disso, mas espero que, se não, o Pai do Céu tenha misericórdia de mim, enfim. Porque a gente deve honrar pai e mãe, né, independente do que se faz. E esse exercício de perdão é diário. Então, eu também tive problemas com meus pais, como todos nós tivemos. Não tem um que teve maior que o outro aqui, mas trazendo para a prática, e recentemente, ontem eu fiquei chateado com meu pai. Queria que ele tivesse aqui hoje para ouvir, talvez. Talvez ele não esteja por uma providência divina, eu não sei. Mandei mensagem para ele, ele nem recebeu. Mas ontem ele deu testemunho da esposa, tá? 47 anos com a esposa. Isso me chateou, porque eu tenho 47 anos e meus pais se casaram. Minha mãe foi, o meu pai foi o único homem da vida dela. Eles eram casados. E quando meus pais se separaram, eu tinha 2 anos. Meu pai tem outra família, vive com ela, respeita, trata muito bem. Enfim, isso já é fato consolidado. E eu consegui perdoar meu pai no método CIS também. Até então, quando você falou, Wellington, a história é muito parecida no sentido da gente trocar algumas palavras de vez em quando. No meio do método CIS,
Eu liguei para ele, pedi perdão, sabe, por todas as acusações e realmente é um processo de cura, porque quando a gente perdoa, aqueles comportamentos do nosso pai que a gente tinha, sem querer, mesmo condenando, a gente também fazia. Eu tô falando a gente, mas eu tô falando de mim, tá? Muitos comportamentos do meu pai que eu sempre condenei e julguei, e eu também ou cometia ou tinha grandes problemas por isso, sabe? E quando eu consegui perdoar, quando eu liguei para ele naquele dia e pedi perdão, independente era do que eu tinha feito. Eu não queria saber se tinha justificativa, mas eu pedi perdão para ele pelas acusações. Eu me tornei uma nova pessoa. Muito daquilo, assim, 90% daquilo que eu condenava, que estava enraizado em mim, deixou de existir, mudou, sabe? Acho que é transformação de Deus. Mas a gente precisa estar perdoando todos os dias. E ontem foi um dia que eu fiquei assim, o que que eu faço? Eu falei para minha esposa, amor, o que que você acha que eu ligo para ele? Acho que eu falo para ele, porque não é a primeira vez que acontece, sabe? Assim, em situações de pessoas que nos conhecem, que conhecem a história, às vezes, e ele fala algo assim, ou algo que choca, né? Aí minha esposa falou assim, mas ninguém lá no grupo tem noção de nada disso. Falei, mas não é questão de alguém saber ou não. Atinge a mim. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí eu fui pro quarto, falei, não vou ligar não, vou falar com Deus. Fui pro quarto, fiz uma oração, conversei com Deus, sabe? Eu estava angustiado. E aí eu abri a Bíblia para ver se tinha uma palavra. E aí abriu em Crônicas, capítulo 3. E eu comecei a ler, fala dos filhos de Davi. Eu vou ler só um pedacinho para vocês. Crônicas relata, esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Filho mais velho era Amon, filho de Aionã, de Jezreel. O segundo, Daniel e Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maca, filha de Tamai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, de Regide. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher, Eglá, outra mulher. São estes 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos, 6 meses. E em Jerusalém, onde ele reinou, e onde ele e em Jerusalém, onde Davi reinou 36 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeá, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que teve com Betseba, Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Eliusá, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafiá, Elisama, Eliadá, Eliefete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. Eu não sei se isso é coincidência ou jesuicidência, mas assim, eu estava com isso no meu coração e a palavra me trouxe essa. E eu parei para pensar. Eu não sei se eu estou certo, se a mensagem, sabe, é isso. Mas será que eu estou me apegando aos conceitos certos? Quando eu me chateio com meu pai por algo tão
pequeno assim, será que isso realmente é importante no reino de Deus? Ou essa é uma questão só do mundo, sabe? E isso me trouxe um pouco de conforto. É, tem feridas que elas são difíceis de sarar, sabe? Principalmente quando a gente passa durante a infância, por muitos anos, e tem muita falta, muito sofrimento. Como eu cresci sentindo muito a falta do meu pai, eu senti muito a falta dele quando eu era criança. Muito, assim. Senti demais. Todos os natais, aniversário, ano novo, eu ansiava. Minha mãe disse que eu ficava doente porque não via. Então, é um processo, mas acho que eu estou usando essa oportunidade aqui como um processo de cura também, sabe? E talvez o meu testemunho, espero que esse testemunho possa ajudar a todos que também tiveram algum problema que sempre tem, a talvez olhar com outros olhos, né? E, de novo, aqui, será que é relevante mesmo essa questão que eu estava dando tanta importância? Mesmo que seja, qual é o meu papel? Eu preciso fazer a minha parte de, de, de perdoar e de continuar honrando. Eu honro meu pai, eu sou tenho muito prazer em tê-lo aqui todos os dias, em poder falar com ele, eu me sinto honrado e orgulhoso por ele ser hoje um cristão da maneira como é, um evangelista que nos edifica todos os dias aqui, e posso vê-lo todos os dias, e ele me edifica também, e acho que isso é o mais importante, sabe? Glória a Deus, e por esse passo de fé que foi dado lá atrás, eu creio que hoje eu colho os frutos de uma nova visão sobre um mesmo evento, né? Então, eu acho que isso são os frutos daquilo que o Evangelho nos ensina. Se nós conseguirmos, não que seja fácil, mas se nós formos obedientes e seguirmos fazendo aquilo que o Evangelho nos ensina, certamente a nossa vida vai ser melhor. Eu poderia estar até agora angustiado, rancoroso, condenando meu pai, que foi vítima de outras vítimas, porque se eu passei por essas coisas, o que ele passou pode ter sido pior ainda. E talvez eu, no lugar dele, tivesse feito pior. Mas a, o fato é que quando a gente obedece, né, e mesmo tem coisas que levam tempo, a gente precisa simplesmente ir fazendo, obedecendo, e o entendimento vai vir lá na frente. Às vezes a gente precisa ser obediente e fazer. E o entendimento vem depois, junto muitas vezes com a glória, com as bênçãos, com a obra de Deus, com, a, com as bênçãos dele, né? De nós termos feito aquilo que o Evangelho ensina. E é uma prova, porque, como eu comecei a falar, eu poderia estar, inclusive, repetindo os erros dele, mas o perdão trouxe cura. E isso não beneficiou só a mim, beneficiou a mim e toda a minha família. Beneficiou a minha família, que eu falo, minha esposa, minhas filhas, beneficiou a, o relacionamento com a minha mãe, com o meu irmão, com meus outros irmãos e com os meus amigos, porque o nosso caráter muda, né? Então, desculpe o desabafo, mas
Espero que isso possa contribuir com cada um e, enfim, encorajar um pouquinho aí a seguir na jornada, né? Um passo de cada vez e de glória em glória a gente vai sendo vitorioso. Da honra e glória do nosso Senhor. Amém? James, James, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto seu, nós comentarmos aqui, porque isso é muito bom. Você fez uma coisa aí, apesar de que ele não está presente, que eu acho que ele não quis estar presente justamente pela questão dessas falas. Você não é mais o James de antigamente. Você hoje, você não é mais o velho homem, James. Você hoje é o renovo de Deus. Você hoje tem que viver o extraordinário. Eu digo tem, eu amo essa palavra tem, porque o tem a gente tem que assumir. Quando você fala eu tenho, você está assumindo. Você hoje tem, James, que assumir que você não é mais o velho do passado. Você não é o homem do passado mais. O renovo de Deus veio à tua vida, o extraordinário de Deus veio à tua vida. Você não passou por cis, pelo cis, que a gente fala, eu passei pelo cis, isso que eu estou vivendo com meu filho hoje foi também fruto vindo do cis, porque eu não sei, até hoje eu não sei o porquê meu filho tem mágoa de mim. E hoje, quando eu vejo meu filho, eu abraço meu filho com mais amor, eu abraço ele não como um filho mais, eu abraço ele como uma alma, eu abraço ele como eu querendo ganhar ele para Jesus, eu abraço ele, não vendo mais, eu não sou mãe dele, eu sou irmã dele na fé. Eu passo e eu penso isso. Hoje você não é mais, você é filho aqui para nós, você é filho do Jurandir, do Jurandir não, do Mário. Desculpa, Jurandir. Você é filho do Mário. Então, o que passou, passou. Quando o Mário falou aquilo ontem, ele nem lembrou de você, na realidade. Eu tenho certeza que ele não falou nada para te machucar. E eu sei que Exatamente. tudo isso contribui para o bem de quem, ó, Deus nos ama. E Ele quer resolver um problema mal resolvido entre vocês dois. Então, que não haja problema mal resolvido. Que haja o perdão mútuo dentro da tua vida por Ele, que é seu Pai. Então, a honra você deve a seu pai. E a Bíblia relata que quando a gente honra os nossos pais, os nossos dias se prolonga na terra. Você vai olhar para o seu pai a partir de hoje, como você está olhando para suas filhas. Que isso nunca vai acontecer na sua vida. E que você venha ter mais amor, mais graça sobre suas filhas, não querendo repetir passado, porque passado já está dizendo passado. Que o poder de Deus venha fluir na sua vida a partir de hoje. Você não será o Jamie Carrasco, o Jamie nervoso. Quando tiver uma vez eu tive uma situação difícil com meu ex e meu irmão chamou a polícia para o meu ex e a gente foi lá para a delegacia, todo mundo, que coisa feia, né? E aí nós fomos. Aí o delegado lá perguntou para meu ex assim: por que que o senhor bate nela? Ele disse: ô doutor, porque eu fico nervoso. Ele disse: se você ficar nervoso, enfia os 5 dedos na boca e morda. Agora não bate nela, não. Se você é homem, eu vou lhe jogar ali dentro da cela e vou botar um homem para você bater. E você tem que bater no homem até matar. Aí ele disse: não, doutor, eu não sou violento. Não é violento? Você não é violento para outro homem. Mas para ela você é. Então, a gente tem que. Nós não temos que ser violento. Fica quando tá nervoso. Mete os 5 dedos na boca e morda. Eu guardei isso dentro de mim. Então, quando eu ficar nervosa, eu tenho que olhar. Não é, não, a gente falando, o doutor lá falou, no sentido dele lá, para meter os dedos na boca e morder, para sentir a dor, entendeu? Mas agora que eu estou falando, eu quero dizer assim: pensar, pensar uma, duas, três, 10, 100 vezes antes de querer agir com seus próprios forças.
Você falou que a sua filha fendeu a porta, travou a porta. Elas não travaram porque elas quiseram, mas por pouco você ficou no fininho assim, sabe? Para poder deixar as meninas tristes. Que eu não sei o que que você falou lá, só Deus sabe. Então, Deus ele quer um renovo na tua vida, James. Não estou dizendo que você é atrapalhado, que você é errado. Mas olha, hoje você vai, a partir de hoje, você vai olhar seu pai como você olha suas filhas. Então, é bom, isso aqui foi, gente, é por isso que eu digo que essa mesa é tremenda, que esse Deus poderoso que está aí com você, que está aí com cada um de vocês, fala de um só. Somos nós um só em Cristo. Eu estou aqui no Brasil, na Bahia, e o mesmo Deus que fala no exterior, na Flórida, em Orlando, em México, em Japão, ele fala aqui agora conosco. O amor é sobre tudo. E o reconhecimento que erramos, quando a gente reconhece que a gente errou, aí a gente sabe o que foi que aconteceu com sua mãe e seu pai? Você não sabe. Você não sabe. Então, tem que ter perdão para os dois e ambos se amarem, né? Para que situação mais difícil que eu passei de eu ter que ver uma mulher que hoje é esposa do meu ex e eu chegar a poder perdoá-la, né? Então, Deus quer de nós perdão, independente de quem tem que pedir perdão, somos nós. Quem nos machucou, quem nos feriu, a gente é que tem que ir a ele. Olha como é que Deus faz com a gente, porque a humildade tem que ser serena e verdadeira na vida do ser humano. Pedir perdão, não interessa. Eu escutei de uma pessoa, a pessoa não precisa estar pedindo perdão a Deus, que a gente já pediu uma vez. Essa pessoa não é humilde quando abre a boca para dizer isso. Que a gente pediu perdão, está perdoado. Não é assim. Que a pessoa diz assim, eu perdoo, mas ele de lá e eu de cá. Eu perdoo, mas não quero nem que passe na minha porta. Está perdoado? Não está, não está perdoado. O perdão, quando é mútuo, quando é sincero, quando sai daqui, ó, do coração, o perdão a gente arranca pela raiz e joga fora para sempre. E a gente passa a abraçar. Eu escutei uma irmã falar que um dia lá na igreja, que no círculo de oração, que a mulher foi lá na frente, pediu oportunidade, foi lá na frente, ninguém sabia disso. Quando você confessa seus pecados e deixa, Deus ele é fiel e justo para te perdoar. Então, o que que aconteceu naquele dia? Isso aqui é um exemplo para todos nós, né? Deus, ela foi lá na frente e chegou, falou a palavra, depois chegou lá e disse assim: Irmã Fulana, por favor, vem aqui à frente. A irmã foi lá na frente e ela chegou: a partir de hoje eu estou lhe entregando o seu marido. A senhora não sabia, mas eu estava com seu marido e hoje eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus e eu estou entregando o seu marido. Ela confessou os pecados dela e largou ali, ela arrancou a raiz. E a irmã abraçou ela e perdoou. Pense como é que está o coração de cada um de nós nesse momento. É fácil dizer, mas a gente aqui, eu aqui, Marineide Alves do Santo, Neide Índia, como pessoas me chamam, eu tenho que arrancar a raiz e não deixar brotar mais. Quando você arranca a raiz, não nasce mais. Então você, seu pai, você perdoou seu pai? Não precisa você dizer assim, eu não preciso mais pedir perdão, porque eu já pedi, mas a raiz do mal está lá dentro. Tem que arrancar. Você se doeu ontem, mas o seu pai também tem que chegar até você. O seu pai tem que chegar até você. Eu sei que ele vai ouvir esse relato da gente aqui, porque está gravado. Então, eu quero que, em nome de Jesus, qualquer raiz de amargura, eu repreendo agora, em nome de Jesus, que bata de retirada dos nossos corações, do meu coração, do coração de cada um que aqui está, no coração do Jamie, do coração do Mário, enfim, Senhor, arranca essa raiz e que o perdão aqui, em nome de Jesus, seja real.
pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Graça e a paz aí. Amém. E eu estava aqui ouvindo, né, e aprendendo com vocês aí também. E claro que eu também tenho os meus testemunhos, né, e as minhas situações. Mas com respeito a vocês estão me ouvindo? Hein? Sim. Alô? Tá. Com respeito a essa situação presente, eu quero dizer o seguinte: eu conheço o Mário há 30 anos, né? E estive presente ali em várias situações com ele, trabalhamos juntos ministerialmente, conheço bastante da história dele e do James e do irmão dele, e do primeiro casamento do Mário. E estava até quieto aqui, né? Eu costumo falar muito, eu costumo tomar muito tempo quando eu pego para falar, então às vezes eu me retraio, eu me seguro para não interferir, não atrapalhar no processo. E eu estava aqui pensando, Senhor, eu digo, não digo, falo, não falo, e não ia falar, até que a irmã, como ela citou o meu nome, eu estou entendendo como um chamado de Deus para falar aí nessa situação, e pelo Jurandir aí, né, confundindo com o Mário e tal, mas para mim é uma resposta de Deus quando meu nome foi citado, porque eu estava lutando comigo mesmo por conhecer o Mário, por conhecer parte da história, embora não seja próximo, assim, né, do James, a gente não sei, conversou poucas vezes, acho, mas o que eu posso dizer dentro dessa visão de pais e filhos, e conhecendo também aí um pouco dessa história, eu posso dizer o seguinte: primeiro, nós somos tocados, né, na nossa vida em três situações. Primeiro, a gente tem o DNA, né? Nós somos fruto de uma cadeia química que vem no decorrer dos anos aí, passando de pai para filho, né? Então, não só a semelhança física, mas algumas atitudes que a gente tem, ela vem vinculada ao comportamento que vem do DNA. Segundo, nós temos a nossa criação, né? Nós temos a criação que nós temos dentro de casa, e terceiro, nós temos o meio, nós temos a influência do meio, a influência que vem da escola, a influência que vem da sociedade, a influência que vem dos nossos parentes, dos amigos próximos que são criados com a gente, e no meio dessa salada de frutas, nossas decisões, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos que, dentro do que nós temos aí, somados, tomar decisões. E a Bíblia é o ideal de Deus. A Bíblia diz lá, já no princípio, né, para o homem não adulterar, para o homem se casar, para o homem ficar naquele relacionamento e pronto. Só que nós vivemos o real, né? Nós não vivemos o ideal de Deus. E quando a gente chega na igreja, às vezes a nossa vida já está um tanto quanto torcida, porque o meio nos levou a tomar decisões e essas decisões não davam para voltar atrás. Então, muitas pessoas chegam na igreja já com um histórico bastante negativo, né? E quando chega dentro da igreja, a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, e a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada pessoa vai sendo liberta da sua mágoa, da sua angústia, da sua tristeza, através do processo do Espírito Santo de Deus em cada coração, mas cada um de nós tem o seu tempo, e cada um de nós tem mágoas e tristezas que estão arraigadas lá dentro. E esse processo, né, de divórcio, não só do James, não só do pai do James, não só de outros irmãos que talvez estejam aí que tenham passado por outros relacionamentos, é o seguinte, né? Você, como filho, você perdeu a presença de um dos cônjuges, ou o pai ou a mãe, né? Quando há uma separação, né? Você perdeu ali. E você fica pensando, né? Poxa, a pessoa não gosta de mim, a pessoa me largou, porque a vida, né? Ela te separa. Então, quando você tem uma desavença, uma discordância, né? Nem toda separação é amigável, tem muito histórico, e o casal não consegue conviver mais, né? E criar os filhos, às vezes, é difícil, porque a pessoa muda de estado, a pessoa muda de cidade, a pessoa muda de país, e a pessoa tem uma nova responsabilidade que ela criou ali para ela mesma, que acaba afastando daquela primeira que ele tinha. Mas quando você passa o filtro, né, e você olha para trás, e você constitui novos relacionamentos, a gente começa a entender os nossos pais, porque a gente está subindo uma montanha. Todos nós estamos subindo uma montanha. A gente tem a vista da montanha, a altura que a gente subiu. E Deus, ele está lá no alto, né? Então, quando Deus te dá um conselho, quando ele fala alguma coisa, ele está vendo todo o planalto, né? Ele está vendo tudo, né? Toda a planície lá embaixo.
E a gente começa a subir, a gente fala assim, pô, quando eu tinha 15 anos eu achava meu pai um idiota, eu achava que meu pai não tava com nada, eu achava ele grosso e tal. Aí eu casei, falei, caramba, talvez meu pai saiba de alguma coisa. Aí você tem os seus filhos, você fala, quer saber, o velho era um gênio. Porque você está chegando na altura que ele estava, né, com as experiências, com as vivências que ele carregou. E aí, se você puser vício, se você puser bebida, se você puser maus tratos, se você puser tantas outras coisas que existem, é muito verdade isso que vocês disseram, né? São vítimas gerando outras vítimas. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único e legítimo Salvador, essas coisas vão sendo tratadas ao seu tempo dentro do nosso coração. Então é legítimo toda dor que você sente, James, toda dor que eu sinto, toda dor que cada um de nós aqui sente, porque nós vivenciamos experiências negativas que foram muito dolorosas para a gente. Mas a partir desse novo nascimento em Cristo Jesus, nós começamos a ter um outro olhar para as diversas vivências que nós tivemos. E a partir disso, nós começamos a influenciar as pessoas para que elas tenham também essa melhora, essa vivência, para que elas tenham uma nova forma de enxergar, porque a Bíblia é a nossa Constituição, ela é a regra prática do cristão, e nós temos essa coisa tirada dos nossos olhos, que nós enxergávamos com a mágoa, com a angústia, com a tristeza, e com a solidariedade, porque afinal de contas, você é solidário à sua mãe, você foi criado com ela, você foi criado, viu que ela não entrou em outro relacionamento, de repente ela chorava porque de repente ela gostava ou não gostava, porque ela sofreu, você viu isso de perto, você vivenciou isso. E você transfere isso, obviamente, para o seu pai, porque de alguma forma ele foi o agente disso, né? Agora, dentro do relacionamento que ele está, né? Ele tem uma luta para construir, para manter um relacionamento, já que ele perdeu outro. E que ele tem outros filhos ali, ele não gostaria de errar com esses filhos do jeito que ele errou aí com você, talvez, com seu irmão. Enfim, o que eu posso dizer de tudo isso é que muitas vezes nós somos vítimas, sim, das nossas escolhas. Nós escolhemos e nós pagamos o preço pelas nossas escolhas. E nós somos vítimas das circunstâncias. A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo ele fala, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para a que estão diante de mim, né? Isso não só espiritualmente, querido, porque existem coisas que nós não vamos conseguir tratar no passado e nós não vamos conseguir justificar. Mas nós podemos nos arrependermos dos maus caminhos, nós podemos nos arrependermos daquelas tristezas, daquelas más escolhas, das coisas que nós passamos e tirarmos de nós, através do Espírito Santo de Deus, chorando na presença de Deus, porque é Ele que sacrifica, Ele que dá vida. De repente você está desabafando com alguém, alguém dá uma má palavra e aquilo volta tudo, né? Mas quando você coloca diante de Deus, ele proporciona essa nova situação. Então, o James de hoje não é o James do passado, o Mário de hoje não é o Mário do passado, mas aquelas coisas estão na vida de vocês. E elas devem ser suplantadas e elas devem ser superadas no amor que há em Cristo Jesus. Né? Isso para eles, isso para mim, para meu pai, isso para cada um aqui que tem os seus pais ou para os nossos filhos. Porque hoje nós estamos casados, mas amanhã a gente não sabe. Nós pretendemos que sim, né? Mas a vida ela é muito dinâmica. Hoje nós temos o conceito dos nossos pais, mas qual que é o conceito de verdade que os nossos filhos têm de nós também, né? Porque eles estão numa altura de montanha e nós estamos em outra, né? E muitas vezes um tem Cristo Jesus, o outro não tem. No seu caso, glória a Deus por isso, que o seu pai tem, né? E você também tem. E vocês podem ter um relacionamento pautado na palavra de Deus. Mas mais do que isso, eu quero dizer para você o seguinte, James, no caso agora especificamente, até então eu estou falando no âmbito geral, que se aplica bastante a você, mas no âmbito geral. A sua madrasta, ela é uma mulher extraordinária. A sua mãe, com certeza eu não a conheço, mas é uma mulher extraordinária. O seu pai é um homem extraordinário. Mas infelizmente eles foram pegos numa situação de triângulo que é difícil de conciliar. E você está no meio disso. Agora, seja você também essa pessoa extraordinária, sabendo que tudo que você sente é real, é legítimo e é direito. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, através da palavra de Deus e dessa vivência cristã, isso vai sendo diluído. E o fato de você se relacionar bem com a sua madrasta não desautoriza o amor que você tem para sua mãe, não é uma traição para com ela.
O fato dele louvar o relacionamento atual que ele tem é o que ele tem que fazer, porque ele não pode errar de novo. Ele tem que fazer isso. Mas isso não invalida o sentimento que você possa ter negativo, porque você é pessoa afetada diretamente por isso. Agora, o que todos nós fazemos é o seguinte: é deixar na presença de Deus, igual você fez, e o Senhor vai falando aos nossos corações, sabendo que do jeito que você foi uma vítima nessa situação, nós também fazemos as vítimas nos nossos relacionamentos. E é algo que nós não gostaríamos, mas é a nossa vida dinâmica, ela é assim, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, e a partir do momento que nós temos a oportunidade, nós temos que fazer o melhor porque nós temos a presença de Deus. Então, seja para segundos relacionamentos, seja para filhos que nós nos relacionamos, às vezes, nós herdamos, né? O filho vem de outro casamento, né? E aí você tem a responsabilidade com aquela pessoa sem ter consanguineamente o pai dela, mas exercendo todas as funções. Como é que eu faço? Eu vou tomar o lugar do pai dela? Não, ninguém toma o lugar de ninguém, né? Por quê? Porque nós aceitamos as pessoas na nossa família, no nosso coração, por amor. E isso, quem gera, é Deus nos nossos corações, né? Às vezes a gente tem filhos agregados que são mais próximos que os consanguíneos. Pode acontecer, né? Então, quando a Bíblia fala, né, dessa relacionamento familiar, ela parte de um ideal de Deus, mas nós vivemos o real. Estamos caminhando em busca do ideal. E para fechar essa minha palavra, eu quero dar um testemunho aqui, que quando o seu pai ele foi batizado, ele queria ser batizado, ele já estava na igreja há algum tempo, e estava frequentando, e sempre foi muito ativo, e era uma liderança, e aí ele falou, o que me impede de ser batizado? Tem água aqui, mas ele ainda não era casado com a esposa dele. Ele ainda não estava divorciado da sua mãe. E aí, naqueles votos, naquela pressão, vamos batizar, não vamos batizar, o pastor juntou um concílio, e eu falei, eu sou contra ele se batizar. E, mas aí eu não saiu o divórcio, tá? Eu falei, então nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, e quando isso estiver resolvido, vamos dar um prazo aqui, demos um prazo para Deus, e dentro daquele prazo, que eu não lembro se foi de 30 ou 40 dias, chegou uma carta na casa, na oficina, no trabalho dele, com o divórcio. E aí, depois disso, ele se casou e ele se batizou na igreja. Então, esse é um testemunho que eu te falo, que foi uma das coisas impressionantes da nossa trajetória, porque ele tinha que encerrar uma história para começar outra, né? Legalmente, eu quero falar, né? Legalmente. E toda pessoa deixa uma marca em outra, né? Então, em Cristo Jesus, eu digo para você, nós hoje estamos casados, nós hoje estamos criando nossos filhos, eu fiz 35 anos de casado, coloquei no meu status lá, olha, como é que, a pessoa me pergunta, como é que consegue? Fala, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Mas cada dia é uma luta, né? Aquela, o Alcoólicos Anônimos, a cada ano eu pego uma moedinha, ufa, será que vai dar para ir mais um? Porque é uma dificuldade. Só quem é casado, só quem tem filho, só quem passa por essas lutas, só quem sabe as divergências que existem dentro de uma casa sabe o quão é complicado, não só para o homem, mas também para a mulher, né? Então, a altura da montanha que você está já te permite ter uma compreensão melhor do que o seu pai viu e do que ele passou. E que com essa compreensão em Cristo Jesus, você possa criar aí a sua própria família. Amém? Amém. E essa consciência, Jurandir, só para deixar registrado aqui, já que virou pro meu caso aqui, Acabou sendo acabou, pessoal, né? acabou sendo pessoal, não era É. a intenção, mas toda essa consciência, ela já foi consolidada, tá? Essa relação que meu pai tem com a Edna é uma. Eu vivi isso quando criança, morei com eles, e não tem. Inclusive, eu já disse para eles, o que aconteceu entre vocês, tanto da minha mãe quanto com meu pai, cada um tem a sua parte da responsabilidade, e eu não tenho como me meter nisso. Aliás, a Edna é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, sempre, desde criancinha. Não tem nada, absolutamente nada para falar dela, pelo menos ela com relação a mim, nada. E isso é fato consolidado. O que eu comentei aqui que me tocou um pouquinho, porque o que eu quis dizer, né?
como a gente, mesmo tendo passado por um processo que a gente acha que já está tudo consolidado, às vezes acontece uma coisinha e você descobre que, nossa, mas tem, olha só. E será que esse Isso. detalhe precisava prestar atenção? Porque o que me chamou a atenção, quando ele falou assim, 47 anos, aí eu falei, não, mas como assim? Isso não pode ser verdade, porque 47 anos tenho eu, entende? Foi esse detalhe que me pegou. E aí eu falei, caramba, mas será que esse detalhe de 47, 46, 45, 40, 30, será que isso deveria fazer diferença no meu coração? Ou será que ele deveria estar focando na verdade? Só que aí não compete a mim, entende? Não tem nada. Só que eu quis passar aqui para vocês essa questão de como algo que, mesmo estando consolidado, porque essa consciência da relação, eu não tenho. Imagina, minha mãe tá super bem, cara. Graças a Deus, assim. Ela tá super bem já faz muitos anos. E, e ele, eu não gostaria de estar na pele dele, e eu sinto muito, porque eu vejo nos olhos dele, às vezes que a gente conversou, ele é tão arrependido, tudo isso que ele passou, e é um preço muito alto. E eu, todos os dias, eu oro para que ele encontre dentro dele, porque eu percebo, Jurandir, que ele não conseguiu se perdoar, cara. E eu sinto tanto por isso, porque ele sente isso, sabe? Ele sente muito, cara. E é algo que ele não tem o que fazer. Não tem o que ele fazer, porque ninguém consegue voltar no passado. E ele está preso a isso. E eu oro todos os dias para que Deus ajude ele a liberar o coração dele, para que ele fique livre. Sabe que eu já cheguei a pensar que meu pai, às vezes, sofre por uma culpa que ele acha que ele ainda merece, de coisas que acontecem na vida dele, e que ele talvez se sinta culpado, que ele tenha que pagar isso, sabe? E eu falo, pai, seja feliz, olha, tá tudo certo, olha, tá tudo, eu quero que o senhor, quero, olha, o senhor tá livre, não CIS, que você não participou do CIS, mas é maravilhoso, cara, tem esse processo, assim, sabe? E eu liberei ele, assim, já tive outras conversas com ele, assim, e liberei ele, e dentro do meu coração, Deus é testemunha disso, o quanto eu anseio que ele se liberte de cada pontinha, assim, porque eu acho que ele já pagou, assim, é um peso, Jandir, assim, muito grande, sabe? E, Ponto que, e, e é, aí, só é, e assim, então, o ponto que eu quis chamar aqui, que depois eu vou até conversar com ele, né, porque eu gostaria que ele tivesse aqui, mas não recebeu mensagem, deve estar com problema na internet, é que a gente precisa ficar atento todos, sabe? Porque às vezes algo que a gente acha que está curado, consolidado, zerado. Olha só esse detalhe. Por isso que eu fui falar com Deus e apareceu essa. Falei, caramba, mas Davi teve, sei lá quantos filhos Davi teve, mais de 20. E quantas mulheres? Sei lá. Salomão teve 1.000. E será que eu deveria estar me apegando a essa questão? Eu não sei. Mas o que eu sei é que quando eu li essa palavra, isso me trouxe um certo conforto no coração, sabe? Que assim, talvez, eu não sei com clareza o que Deus quis me dizer, tá? Mas talvez algo no sentido de que, olha, aqui são todos iguais, não importa quem é seu pai biológico, não, são todos almas, todos são meus filhos. E se você nasceu de A, de B ou de C, não importa. O que importa, assim, a sua relação. Por que que eu pedi perdão pro meu pai? Porque, independente do que ele fez, só de eu não ter perdoado no passado, só de eu não perdoar já é um pecado. Eu já estou pecando, porque Jesus fala, perdoe 70 vezes 7. Então, só de eu não perdoar, eu já estou errado. Já é um pecado de não perdoar. Segundo, quando eu não estou perdoando, eu estou fazendo uma acusação, porque eu estou sentado em cima da razão e estou apontando o dedo. Fulano fez isso, ele fez aquilo, ele.
também é uma acusação. Então, de acordo com que os meus pensamentos, ou as minhas atitudes, ou aquilo que compete a mim, eu preciso pedir perdão por isso. E cada um é responsável pelo seu, né? Então, por isso que essa questão do perdão, ela nos liberta, porque ela nos coloca no nosso papel, no nosso lugar, assim, olha, o que que eu tenho que fazer, né? E, e o motivo de expor isso, inclusive, é para que estejamos falando em cima da verdade, de verdade, que a gente precisa falar em cima de verdade, e para que isso me ajude a me curar e a curá-lo também, porque ambos precisamos disso, entende? Eu acho que Eu acredito, não querendo tomar mais o tempo já tomando, só finalizando esse meu à parte, né? Que eu jurei que eu não ia falar nada hoje, mas assim, eu fico feliz que essa situação que para você é pessoal, mas que serviu para todos nós aqui, cada um de nós, para mim mesmo, né? Eu estou refletindo várias coisas aqui, eu acho que outros irmãos do grupo também estão refletindo isso. Então é assim, nós aprendemos com as experiências uns dos outros, né? Então não foi, né? Não leve simplesmente para o lado pessoal, né? Que alguém mais precisava dessa, desse raciocínio com respeito à família, com respeito à tratativa de pai, filho, esposa, enfim, né? Eu tenho certeza disso. E outra coisa com respeito ao seu pai, é que a gente vê toda a carreira do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha os seus arrependimentos e ele sabia o que uma mente fechada, o que um olhar fechado pode fazer na vida de uma pessoa. E as pessoas dizem que Paulo não teria sido Paulo se ele não tivesse perseguido a igreja primeiro. Quando ele teve um encontro com Cristo, quando ele teve a visão de quem era Jesus e ele viu o que ele tinha feito, ele se sentia, né? As cartas dele deixam muito claro isso, assim, devedor, né? Aí você fala assim, pô, será que ele nunca se perdoou? Não, com certeza, em algum momento ele se perdoou, mas na reflexão, naquela exigência particular e pessoal de cada um de nós, ele falava assim, cara, eu fui perseguidor da igreja. Quando alguém acusava, ele poderia até dizer o que ele tinha feito, mas quando deitava no travesseiro, ele tinha aquilo. Eu apedrejei alguém na minha ignorância porque eu achei que eu estava fazendo certo, mas eu fui aquela pessoa, né? Então, eu acho que de certa forma, quando a quem muito é dado, né? Muito é exigido, né? E a pessoa quando ela olha para trás, ela fala, cara, eu fiz coisas que eu tenho vergonha, eu fiz coisas que eu me arrependo, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Eu vou evitar que o diabo tenha brecha porque essas coisas aconteçam ou para tirar outros daquele meu caminho. Então, de fato, seu pai se cobra demais, ele é muito abençoado, ele é muito amoroso, ele é muito dedicado às coisas de Deus. Por mim mesmo, ele fez coisas assim que teria que, né, uma semana só para te contar a metade. Mas eu acho que tem muito disso, né? A gente olha para trás e fala assim, cara, eu sei o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa, eu sei o que o diabo pode fazer num relacionamento, eu sei o que o diabo pode fazer através do desemprego, através de não sei o quê, através de pensamento. Então eu vou me doar e vou me exigir, vou me fazer, não só porque eu não me perdoei, mas porque eu não quero que aquele cidadão lá ele tenha outras brechas. Mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade e valeu demais esse assunto aí. E para frente, eu acho que ainda vai ter muito o que falar desse capítulo aí, provavelmente amanhã, que vai ter oportunidade, com certeza, né? eu acho que a gente amanhã tem o- a maior Continuar parte nele, de né? férias. O Fábio quer falar, mas pais e filhos é. Assim, eu não sou pai, mas eu entendo que pais e filhos é um assunto, assim, bem delicado, entendeu? Fábio? Acho que esse capítulo vai mais uma semana, né? Tem um assunto vasto aí. Tá, pais e filhos, vai mais uma semana. Eu fico muito feliz aí pelo progresso que o James teve aí com, né, eu sou amigo do James há muitos anos, né? E nem sabia que o James tinha pai, né? E eu fiquei muito feliz, assim, nos últimos anos a gente vê a aproximação dele, a influência do pai dele, a relação deles, e o testemunho dele não só edificou muitas pessoas hoje, né? Tenho certeza disso, como o Sr. Vilani falou, mas como edificou também a relação, né, entre eu e minha mãe, e meus pais. Eu tenho certeza que muitas pessoas são, né, são inspiradas através
dessa história. Então, nada é à toa, né? Que Deus continue abençoando a relação de vocês aí. Tenho certeza que seu pai vai ouvir, né? Que vocês vão sentar para conversar e mais uma vez, né? Pouco a pouco, né? Cicatrizando cada vez mais, né? Essa ferida, esse machucado aí que, né? Mas vocês hoje estão um patamar muito mais elevado que muita gente, né? Graças a Deus, já subiram muito da montanha, como subiram de caldeira. Né? Bom ver. E é isso aí. E vocês são Paz, merecedores. para encerrar então o assunto aqui dos pais e filhos, eu acho, eu queria dizer que o dia que eu vi aqui, né, pela primeira vez, e o seu Mário, eu até falei assim, mas ele é seu pai, James? É meu pai. Eu achei, assim, sensacional, cara. Sensacional mesmo. Eu achei muito, muito edificante. Não só para sua família, mas como a nossa família também. É, a inteligência emocional diz que 100% da informação que a gente recebe, 10% é aquilo que tecnicamente a gente recebe, os outros 90% é o que a gente faz com essa informação. Então, aquele sentimento, a gente precisa olhar para o sentimento, os outros 90%. Você vai receber e você vai olhar e você vai analisar aquilo, o que que você está sentindo a partir daquela informação. E a partir daí, você tenta resolver essa situação. E e outra coisa é que eu tenho uma história com meu pai, eu tenho meu testemunho e tal, a minha família. São várias histórias, eu posso, né, ficar também uma semana contando. Mas eu quero dizer que eu vejo muita coisa boa. A história ruim é apenas um testemunho. Mas as coisas boas que hoje eu consigo enxergar é o que eu carrego. Eu acho que eu estou longe dele, mas a melhor forma de honrá-lo é essa, é repetindo as coisas boas que ele me ensinou. E uma delas é isso aqui, é ser fácil de fazer network, é ser fácil de conviver com pessoas, ser fácil de fazer amizade. Isso foi ele que me ensinou. Que eu chegava perto dele para pedir 10 conto, opa, pega na mão de todo mundo aqui na mesa do bar, eu te dou o dinheiro. Então isso me ajudou. Então tem muitas coisas boas que eu acho que todos nós temos problemas com pais, mas devemos olhar mais para esse lado, para as coisas boas. As coisas ruins é apenas história e testemunho, né? Fábio, você que E administra o tempo, como que você quer fazer? outra coisa que James falou aí da verdade, né? Isso aqui é muito importante a gente lidar com a verdade, né? Eu, eu cresci num regime muito autoritário, né? Minha mãe sempre teve uma voz forte, né, ativa dentro de casa. Meu pai também sempre muito presente, mas a minha mãe um pouco mais enérgica. E a gente acaba sendo usando como modelo, né? E eu, não diferente disso também, sempre tive uma voz muito ativa. E isso, de certa forma, traz medo, né, para a criança, né? Traz medo pro outro, né? E meus pais estão aqui em casa, né, os dias, né? E ontem teve uma situação aqui em casa que foi muito. Graças a Deus até que eu não estava em casa, né? Mas a minha filha estava brincando e de repente ela bateu a cabeça na parede, né? E começou a chorar. E tava meu filho e a minha filha dentro do quarto aqui de brinquedos que eu tenho aqui. E minha mãe não estava junto, não viu o que aconteceu, mas ela chegou e já foi acusando ele, sabe? O que que você fez, né? O que que você fez, né? E meu filho, como ele era mais velho, né? Tem a mesma diferença que eu e minha irmã, sabe? 4 anos de diferença, né? E assim, é a imagem, exatamente a imagem mais traumatizante que eu tinha assim, na minha infância, de acusação da minha mãe, né? E meu filho passou por essa mesma experiência ontem, né? E foram imagens que eu também, né, refleti em cima dele, provavelmente em muitos momentos, né? A gente vai, acho que nossas gerações, a gente vai se curando, né? Se a gente busca a cura também, né? Então, muitas vezes a pessoa não busca a cura e ela só repete, né? Só vai passando para as próximas gerações, né? E eu tenho passado por um processo, um mergulho de tentar, por humildade nesse processo também, porque nós sozinhos não somos capazes, né, de mudar, né? A gente precisa muito do apoio de Deus ali, né? Mudar o comportamento, tudo. E eu tenho muito diálogo aberto com meu filho, lidar muito com a verdade com ele. Falo, olha, o pai tem buscado, né, mudança, né? Mas que o que o pai faz com você, o que o pai fala para você, que não entre no seu coração, sabe? Que você perdoe, porque, né, o papai passou por um processo.
Os pais do papai também, os pais, então assim, somos vítimas de outras vítimas, né? Que você consiga, né, ter misericórdia no seu coração para que você não carregue isso, né, dentro de você. Porque a gente sentou para conversar, ele ficou triste, né, com a minha mãe, se sentiu injustiçado, né, da mesma forma que eu me sentia quando eu era criança, né, e eu conversando com ele, né, falando, "Ó, filho, perdoa, né, perdoa sua avó, né, porque nós somos vítimas de outras vítimas, ela não carrega isso dentro do seu coração, né. E aí ele virou para mim e falou assim, papai, mas eu tenho medo de falar com você às vezes, né. E você fala, filho, papai tem tentado, né, a gente, mas tenha misericórdia, que o papai também sabe? Que bom que você falou, né? E, e eu já sabia disso, ele já tinha falado em outras vezes, né? É algo que a gente, é na nossa estrutura, né? A gente tem que ir todo dia, né? Lidar com a verdade, né? Lidar com a verdade, saber, né? Ser sincero, porque se eu mantiver uma posição dura de que não, eu estou certo e é assim mesmo, né? Isso vai afetar muito mais ele do que já afeta, né? Então, a gente lidar com humildade de que a gente erra às vezes, né? A gente não reage como Jesus, né? A gente agir é mais fácil e reagir é mais difícil, né? Mas é um processo que a gente tem, é uma caminhada, né? Uma montanha que a gente está subindo, né? Né? Glória a Deus que a gente tem consciência disso e pouco a pouco a gente, né, consegue transformar e fazer com que isso não afete, né? As pessoas, né? Nossos filhos, né? Eu tenho uma relação com a minha enteada, por exemplo, que, né, eu era muito jovem, né? E a gente não consegue mudar, né, o passado, né? E a gente tem que lidar com as cargas, né, com os pesos. Enfim, é isso aí, vamos continuar amanhã. O É, perdão, tudo começa no perdão, cara. Quando a gente consegue perdoar e nos perdoar também, a- nós mudamos, assim. O nosso olhar muda. E é, nós vamos chegar lá, porque nós estamos buscando isso. Deus vai nos abençoar com isso. Todos nós estamos aqui para serem tratados, né? De Cristo veio para nos tratar. e como somos a igreja, a gente se conecta, né? Então você pode ver que todo mundo tem a história similar e não é em vão, né? É para isso, é um ser suporte do outro, um ajudar o outro. É, e eu queria destacar também que eu posso estar enganado no que eu vou dizer aqui, mas a gente coloca muito em Deus. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus faz, Deus faz. Mas a gente também tem que assumir a responsabilidade, porque às vezes ele não vai fazer o milagre, mas ele vai te dar a oportunidade daquele milagre acontecer. Então, às vezes é a nossa atitude que está faltando. Entendeu? Esse perdão que eu liberei para o meu pai, se eu, assim, era eu. Eu sabia que eu estava errado, então era comigo, era a minha atitude, mas eu não tinha, orgulhoso demais, não tinha humildade, não tinha como eu fazer, entendeu? Então, assim, a gente joga muito nas costas de Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E é isso. Para mim, esse último ano, eu fiz o CISA um ano atrás, né? Quando eu consegui, assim, efetivamente liberar perdão para minha mãe, para meus pais ali. E essa primeira vez, eles ficaram um ano e meio sem poder vir para cá, né? Por situações de eles não puderam estar próximos. Meu filho estava doente ano passado. E também acho que tem uma razão divina aí também, propósito de Deus, isso daí. O fato de ele ter ficado doente, trazer minha família a se aproximar de Cristo. No começo do ano também não puderam vir. Eu fui para lá, fiquei um mês com eles, né? Mas esse um mês e meio que eu fiquei lá no Brasil, já minha atitude com os meus pais já foi um pouco completamente diferente, né? E os meus pais aqui também, assim, acho que fazem 2 semanas que eles estão aqui, eu não tive nenhuma desavença, nenhuma briga, assim, sabe, com a minha mãe, que era situações corriqueiras, assim.
E muito disso é graças aí o testemunho né, do irmão James aí também, que vem falando, vem me ajudando, né, a tratar, né, e falava muito, tipo, né, Fábio, você precisa liberar o perdão para sua mãe, você precisa, como, né, precisa resolver isso, precisa resolver isso. E é um efeito cascata, né, que vai, às vezes a gente mexe num pontinho e a nossa vida em vários outros pontos são desenrolados, né, e a gente larga aquela pedra para trás e vai ver a vida, né, mais ou menos isso mesmo. Isso aí. Deus seja Fábio, o abençoado pela vida de todo mundo aí. que você quer Bom, fazer com gente, o tempo, vamos Fábio? começar Efésios 6 amanhã, então, é isso? Amanhã. Aí. Isso aí faz parte. Maravilhoso, cara. É isso aí. Muito bom. Obrigado Maravilhoso. pela contribuição de todos aí, pelo carinho. Fábio, Dona Marineide, Jurandir, Wellington. Obrigado, viu? Pelo amor, carinho de vocês. Nós sou muito grato. Uma coisa que não está me agradando muito, senhor Jurandir, o senhor me desculpa, mas o senhor tem muita sabedoria. Então, se o senhor falar que quer falar pouco, não tá legal, não. O senhor tem que continuar edificando aí, porque a gente precisa da palavra. Amém. Então é isso. Encerramos por hoje. Ah, desculpa. Pode falar, dona Marineide. Ô, Wellington, desculpa, Não, que mas eu isso. tive muita vontade de dar um abraço no Fábio. Eu tô do lado de cá, Fábio, mas sinta o meu abraço bem apertado do Espírito Santo para ti. Fecha seus olhos aí que eu vou te abraçar aqui agora. Peraí que eu vou botar na visão aqui. Peraí, viu, Fábio? Eu tô te abraçando agora. Me abraça, Fábio. Tô te abraçando Obrigado. agora com todo o amor divino de Deus. Sinta Amém. esse abraço como se fosse o abraço da sua mãe. Fábio, tu és o menino de Deus. Sinta como Deus está te pegando no colo agora. Que Deus é lindo e Ele cuida de nós, Fábio. Sinta. Aperta, Fábio, aperta. Oh, que abraço tão gostoso de Deus, Fábio. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Ah, dona Marineide, a senhora poderia. Hã? Desligou. A senhora poderia fazer a oração de encerramento para nós hoje também? Eu, Sim, por favor. oh grande Deus, Deus santo de misericórdia, tu és o Deus do conserto, tu és o Deus que renova, tu és o Deus que refrigera, tu és o Deus tão lindo que está nesse momento, Pai, nos olhando, nos contemplando com teu olhar santo de misericórdia. Deus, a tua palavra é tão real em nossas vidas que fala, sede santo como eu sou santo. Se tu fala isso é porque podemos. A tua palavra relata que somos imagem e semelhança tua. E imagem e semelhança tua não pode ter ódio, não pode ter rancor, não pode ter mágoa. E nessa hora, Pai, eu profetizo a bênção sobre cada um de nós nesse momento. Deus, toma o Elito nas tuas mãos, que ele sinta também o abraço do Espírito Santo na vida dele. Só tu conheces o sentar e o levantar do Elito. E tu, Senhor, sonda o coração dele. Que ao deitar dele tu possa, Senhor amado, contemplar o deitar dele e o levantar. O James, a Ruth, que aí está, a Pat. Me desculpe se eu não falar o nome de todos que aqui estão, mas sintam abraçado pelo Espírito Santo e receba que o poder é de Deus, o poder é vindo de Deus. E te rogamos, Senhor, nesse dia, Pai, a sabedoria de vida para podermos viver esse sábado. Que nós tenhamos um feliz sábado da tua presença. Deus, estou com o pensamento de ir ali, Senhor amado, na casa, Senhor, de Núbia Lozado.
Deus, que tu venha estar comigo ali, Senhor. Não quero mais pisar em lugar sem que tu permitas. E que tu, se eu tiver de ir, Senhor, que eu venha brilhar ali naquele lugar. Que o teu Espírito Santo apareça em mim ali. E que eu possa ter uma palavra divina, vinda do alto, para trazer para cada um que ali encostar em mim. Deus eterno, tu manda a gente fugir da aparência do mal. E eu sei, Senhor, que eu quero ir até ali. E eu sei que tu tem alguma coisa, meu Deus, para fazer através da minha vida ali naquele lugar. E que teu espírito apareça, que a minha carne morra, caia por terra, nada eu, e tudo, Senhor. Que seja o Senhor nas nossas vidas hoje. Cada um terá suas direções após esse culto maravilhoso, esse devocional radiante, porque tu derrama do teu raio celestial sobre nós, Senhor. Cada um de vocês, ao pisar seus pés para fora de casa, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que não viva vocês, mas que o Espírito Santo de Deus viva em vocês. Tudo que fizer e tocar seja próspero. Aonde vocês colocar a planta dos seus pés seja santo. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção sobre cada um de nós agora e para sempre. E todos digam amém. 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 É, senhor Jurandir, o senhor pode trazer a palavra para nós amanhã? Efésios 6, novamente? Eu até poderia, mas eu acho que você devia continuar, que você preparou para Eu? falar Efésios todo, né? Tudo bem. Então, Então, pode ser também. vai. Tá combinado, tá Papel é seu, combinado. Eu né? acho que nada é por acaso, entendeu? E pelo fato de a gente ficar, entre aspas, né, travado aqui entre o versículo 1 entre 1 e 4, como eu disse, eu não sou pai, mas sou filho, e eu acho que serve para todos nós aqui, filhos, filhas, pais, mães, refletir sobre o que foi dito aqui hoje. Foi maravilhoso. Foi Amém. libertador. Amém, Ruth. Bom dia. Yeah. Não, eu cada dia quero mais acordar às 6 horas para ouvir, para estar junto, porque tem sido um grande aprendizado e eu não acredito que Deus faz as coisas por acaso. Ele faz as coisas com propósito e o propósito dele é nos curar, nos libertar e nos enviar curados para curar outros. É o que está acontecendo aqui. Vamos ser Amém. curados, porque a maioria conseguiu se libertar de muitas coisas lá quando foi no CIS. Nós conseguimos abrir os olhos. E aí agora Deus está usando esse tempo que nós saímos de lá para nos curar, para nós curar outros. Porque nós somos, sim, a menina dos olhos de Deus. E Ele cuida dessa menina. E aqui Ele está cuidando de nós. E por mais que seja, somos muitos iguais. É por isso que eu ouvi isso e achei estranho, porque antigamente eu ouvia assim: ah, os opostos se atraem, os opostos se atraem. Era assim que eu ouvia, mas não é verdade, não é os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. Então nós somos igual aqui, temos as mesmas lutas, muito parecidas, é um pouco diferente, mas lá no fundo que nós estamos sendo curados é a mesma coisa, entendeu? Então, é isso. Deus nos uniu com propósito. E Ele vai cumprir o que é o propósito dele. Ele vai nos capacitar para onde nós passar, como a irmã ali falou. Curar, mostrar, não ser nós, mas ser Ele usando nós. Amém. Tenham um bom Vai dia. Eu sim. estou indo trabalhar. E para vocês, tenham um bom dia, se é no trabalho ou onde quer que seja, que Deus esteja com vocês. Amém, Ruth. Amém. Não tem tempo para acabar o capítulo, viu? Pode ser um dia, dois, Mais três. uma. É o Né? Espírito Show, Santo que vai bora. conduzindo, né? O É. bastão é seu, não vai passar para ninguém, não. Ah, ok. Eu Viu, entendi. Quando Wellington? acontecer de novo, já estamos preparados, né? É. Maravilha, cara.